paz. Quantos já foram marcados por Deus? Diga um forte amém. Quantos querem ser marcados por Deus hoje? Quantos querem receber uma nova marca? Podeis sentar. Nós já fomos marcados. Nós já fomos marcados por Deus. Nós já fomos marcados pelas pessoas. Nós já fomos marcados por traumas, por dias difíceis, por dias de grandes alegrias. Então, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada como cristão, nós já recebemos muitas marcas. Mas a marca que o Senhor quer nos fazer nessa noite é uma marca especial. O Senhor, Ele quer nos marcar com o seu sangue para sermos vencedores. Quantos querem ser vencedores? Diga mais forte. Quantos querem ser vencedores? Nós temos que ser marcados pelo sangue de Cristo. Nós temos que ser marcados nessa noite pelo sangue de Cristo para vencer. O sangue que vai nos respaldar, essa marca que vai nos fazer caminhar e sermos mais fortes. Essa é a ministração dessa noite, marcados para vencer. Eu vou falar sobre 7 marcas, 7 pessoas que foram marcadas. E cada marca vai nos ensinar algo. Cada marca nós podemos se identificar com a situação, com o momento. E o Senhor vai falar conosco nessa noite. Para que você seja marcado para vencer. Para que você seja marcado para um novo momento sobre a sua vida. A primeira pessoa que foi marcada foi Caim. E significa a marca do fugitivo. Repita comigo, a marca do fugitivo. E fica em Gênesis 4:15, que diz o seguinte: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. A história de Caim e Abel é uma das histórias mais conhecidas. Todos nós sabemos da história do irmão que é invejoso. Do irmão que competiu com aquele irmão. Do irmão que não ficou feliz quando aquele recebeu uma palavra de bênção. E esse irmão, ele se levanta e ele assassina o seu irmão. Ele mata o irmão mais novo. Então nós sabemos dessa história. E nós sabemos que o Senhor, quando procura Caim, ele pega e fala: sou eu, guardador, cuidador do meu irmão? E o Senhor continua conversando com Caim. E Caim, ele mesmo se julga. Ele mesmo quer dar uma sentença para ele. Ele pega e diz o seguinte: maior é o meu pecado para que possa ser perdoado. Então parece muito bonita essa declaração de Caim. Mas na verdade ele queria dizer o seguinte: eu não quero me arrepender. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou reconhecer que eu errei. E Caim, ele se torna vagabundo, fugitivo e errante. A marca de Caim não é uma marca para vencer. É uma marca para ele sobreviver. O Senhor, ele marca Caim para que ele sobreviva. Porque não houve arrependimento sobre a vida de Caim. Ele não quis reconhecer. Então ele simplesmente, ele recebe uma marca para que ele viva. Porque Caim, ele sabia muito bem que o salário do pecado seria a morte. Então ele sabia que o salário do pecado é a morte. E ele disse para o Senhor: mas qualquer um que me encontrar, buscará me matar. E o Senhor fala assim: não, Caim, sobre mim é a justiça. O Senhor, ele mostra que ele que vai fazer a justiça. O Senhor, ele mostra sobre a vida de Caim que ele que vai vingar Abel. Não vai ser outra pessoa. E o Senhor, ele marca Caim para dizer o seguinte: fugitivo, vagabundo e errante você será, mas ninguém vai te matar. Você vai poder viver, ninguém tocará sobre Caim. E engraçado que nós podemos procurar e nós nunca saberemos exatamente qual foi a marca que Deus deu sobre Caim. A ideia que nós temos que seria algo que todos pudessem ver, não é? Para que falasse: não posso tocar a este homem. Então a gente não sabe se é na testa, se é no rosto, se é sobre um braço, se é sobre a mão. Nós não sabemos, mas podemos imaginar que era algo que seria fácil de ser visualizado. Fácil de todas as pessoas falar: neste homem não pode tocar. Então nós não temos ideia, não temos certeza nem precisão alguma onde que foi a marca que o Senhor tocou sobre Caim. Agora tem algumas pessoas, alguns teólogos que defendem a ideia de que os descendentes de Caim são o povo indiano. Porque o povo indiano,
eles são um povo extremamente, que adoram diversos deuses. Sabe, de animais, então diversas coisas, eles cultuam muitos deuses. São extremamente pagãos, extremamente adoradores a ídolos. E esse povo, ele tem uma marca na sua testa, uma marca vermelha. Então tem algumas pessoas que têm essa marca vermelha, que marcam, e tem algumas pessoas que colocam uma pedra na testa. Chegaram a dizer, e os estudos dizem, que até algumas crianças, já quando nasce, a sua fonte já é mais funda para receber essa marca. Você acredita? Quando o bebê nasce, exatamente, acabou de nascer, eles já vão pintar a testa daquela criança. Só que isso não é comprovado que eles são descendentes de Caim. Mas algumas pessoas afirmam que são, porque é um povo marcado, é um povo que busca essa marca. Mas nós não sabemos onde foi a marca de Caim. Agora, quantos vivem como Caim? Quantos pecam e não se arrependem? Quantas pessoas têm vivido como Caim, que diz, maior é o meu pecado para que Deus me perdoe. Ah, o Senhor é tão grande, não me perdoa, não precisa me perdoar, não pode me perdoar. E assim vão vivendo, como fugitivo, como errante, como vagabundo. Vai vivendo sem rumo, vai vivendo sem alegria, vai vivendo por viver, vai sobrevivendo. Porque não tem a marca do arrependimento. Porque falta somente reconhecer o pecado e pedir perdão. E Caim não fez isso. E o Senhor o marcou para que ninguém o matasse. Agora, a segunda marca é a marca de Jacó. Repita comigo, Jacó, a marca do arrependimento. Jacó também saiu da sua casa como um fugitivo. Jacó também saiu como um fugitivo, como um errante. Ele só não era vagabundo, mas ele também saiu fugido da sua casa. Mas Jacó, ele recebe do Senhor a marca do arrependimento, porque ele se arrependeu. Nós sabemos a história de Jacó, que ele engana o seu irmão, ele negocia com o seu irmão e ele pega a primogenitura do seu irmão. Nós sabemos que Esaú, quando vê essa situação que ele foi envolvido, ele jura o seu irmão de morte. Jacó, para sobreviver, ele sai da sua casa, da sua parentela, da sua família e foge para a casa dos seus parentes. E nesse caminhar da fuga dele, ele tem um encontro com Deus. Então ele já sai, ele reconhece que ele já saiu já errado da sua casa e Deus se apresenta para ele. Quando Deus se apresenta para ele, ele fala diversas coisas com o Senhor. E uma das coisas ele diz, se em paz um dia eu retornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E passado muitos anos, Jacó ele já estava estabelecido, ele estava na casa do seu sogro Labão, ele já tinha mulheres, já tinha filhos, já tinha riqueza. Passado muitos anos, ele decide que é o momento de pedir perdão. Aí ele decide que era o momento de se reconciliar com o seu irmão. Era o momento de voltar à casa do pai. Às vezes nós cometemos tantos erros, machucamos alguém, nos envolvemos em alguma confusão, fizemos mal a alguém. Mas daí a gente sai e a vida continua e a gente continua sendo abençoado e as coisas boas vão acontecendo para a gente. E a gente pensa, eu não preciso mais pedir perdão, tantas coisas boas estão acontecendo na minha vida. Mas sempre é importante voltar. É importante voltar e se reconciliar. É importante voltar e pedir e dar perdão. É importante nós voltarmos e fecharmos algo que nós abrimos e que ficou aberto. Nós achamos que o tempo vai fechar, que o tempo vai curar. Não, é uma decisão nossa que vai fechar, é uma decisão nossa que vai curar, que vai nos libertar de alguém, vai libertar a nossa vida e vai libertar a vida de alguém. E Jacó ele recebe a marca do arrependimento. E fica em Gênesis 32, 24, quando ele decide voltar para ter um encontro com seu irmão. E nesse momento do encontro, ele é marcado por Deus. E diz Gênesis 32, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Lutando com ele, e disse, deixa-me ir porque a alva subiu.
Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Então Jacó, ele tem a marca do arrependimento. Ele volta para se reconciliar com o seu irmão e na sua volta ele encontra um anjo, ele encontra um homem de Deus. E diz aqui a palavra que ele lutou com esse homem durante uma noite inteira. E diz que quando ele prevalecia sobre esse homem, sobre esse anjo, a sua coxa foi tocada. A parte mais forte do homem é a coxa. E diz que no momento que a sua coxa foi tocada, isso queria dizer o seguinte, no momento que ele prevalecia, no momento que ele era forte, no momento que ele estava ganhando, naquilo que ele achava que ele era bom, que a sua força estava, ele foi tocado. No momento que nós achamos que nós somos tão fortes, naquilo que nós achamos que nós somos o bom, o Senhor quer nos tocar. Porque daí o Senhor nos toca, porque depois daquele momento, cada passo que Jacó dava, ele sentia a sua perna. Aí ele já via assim, nossa, na minha força eu sou fraco, mas na minha fraqueza o Senhor me fará forte. Então naquele momento ele tocava e falava assim, acho que ele andava e pensava, só o Senhor é Deus. É verdade, o Senhor é Deus. Porque ele andava e cada passo ele sentia, depois daquele momento, daquele dia, daquela marca, que o Senhor era Deus. Só que o Senhor, ele marca a sua força, ele marca ele. Só que o Senhor pega e fala assim, mas qual é o seu nome? Já não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste. E naquele dia ele foi marcado para ser uma bênção para a sua geração. Naquele dia que ele estava voltando para se encontrar com o seu irmão, ele recebeu uma marca de bênção, ele recebeu uma marca de prosperidade, ele recebeu uma marca que ele deixaria para os seus filhos. Uma marca que ele nunca tinha recebido na sua vida. Ele nunca ia receber se ele não decidisse voltar para a casa do pai. Se ele continuasse lá na casa de Labão, ele nunca ia receber essa marca. Ele nunca ia escutar como um príncipe lutaste, o seu nome foi mudado. Mas ele tem a marca do arrependimento. Repita comigo, a marca do arrependimento. Ele luta como um príncipe, ele recebe a mudança de nome, ele volta, ele pede perdão, ele perdoa, ele é curado e liberto. A marca do arrependimento. Nós vimos que Caim era fugitivo, errante e não mudou. Agora Jacó, ele era fugitivo, ele era errante, mas ele recebeu a marca. Ele voltou e o seu nome foi mudado. A sua história foi mudada. Agora a terceira marca é a marca de José. Repita comigo, José, a marca da bênção. Essa é uma terceira pessoa que foi marcada. José, ele recebeu a marca da bênção do pai. Como nós falamos assim, Jacó, ele já não era mais Jacó, ele era Israel. E ele vai e ele abençoa um dos seus filhos. E tá, em Gênesis 37 diz o seguinte, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. José recebe a marca, ele recebe um presente do seu pai, algo especial. Ele recebe uma túnica de várias cores, ele recebe uma palavra do seu pai, ele recebe que ele era o filho da bênção. Ele recebe a bênção do seu pai. Diz que essa túnica de várias cores representa vários dons que ele receberia do seu pai, receberia de Deus, que estava sendo entregue sobre ele. E somente um homem que mudou poderia abençoar o seu filho. Somente um homem que prevaleceu, somente um homem que, na sua fraqueza, o Senhor fez forte, poderia derramar uma bênção sobre esse filho. Somente um homem mudado pode abençoar um filho. E nessa bênção que José recebe, José ele se coloca, passado alguns anos, ele se coloca por pai de Faraó no Egito. Ele se coloca por um grande governador, ele sacia a sede, sacia a fome de muitos. Nós estamos no ano de José, no ano da paternidade espiritual, no ano de se colocarmos como pai do aflito, um ano de saciar a sede, saciar a fome do nosso próximo. E José ele recebeu a marca da bênção do pai. A marca que ele recebeu esse respaldo para caminhar, para se manter em pé, para vencer, para saber que o Senhor tinha um plano especial sobre a sua vida. Então repita comigo novamente, a marca
da bênção do pai. Foi a marca de ser colocado como pai de uma nação, como pai de Faraó. Agora, a quarta pessoa que recebeu uma marca é Judá, a marca do trabalhador. Repita comigo, Judá, a marca do trabalhador. Está em Gênesis 38, 27, que diz o seguinte: e aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura. E chamaram-se Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e chamaram Zerá. Judá, a marca do trabalhador. Aqui nós lemos o nascimento de 2 filhos de Judá. Esse nascimento foi o fruto dele com a sua nora, Tamar. Gerou gêmeos em seu ventre. Nós lemos agora a passagem que nasce os filhos de Judá. O nascimento dos filhos representa muito a história de Judá. O que Judá viveu, a sua história. E esse nascimento ele mostra que nasceu 2 bebês. Mas que quando a parteira foi para que Tamar desse à luz, que no momento que ela estava para dar à luz, um bebê ele lança a sua mão para fora. E ela pensa consigo e diz: esse é o primogênito, será o primogênito. Então eu vou marcá-lo. E ela coloca uma marca sobre ele, que é um fio escarlate. Então é um fio, e o que seria a cor escarlate? Porque a Bíblia fala que é um fio escarlate. Ela fala o detalhe da cor desse fio. Esse escarlate é uma cor vermelha, mas é uma cor vermelhão, uma cor muito viva. Tradicionalmente, escarlate é a cor da chama. Ela é uma cor que era usada por líderes, por reis, por juízes, por guerreiros. Ela era uma cor que representava a nobreza. Então, aquele primeiro bebê, ele nasce, ele põe a mão para fora e ela marca. E ela diz: esse é o primogênito, vai receber a nobreza, vai ser um juiz, vai ser um guerreiro, vai ser nobre. Só que esse bebê, ele está nascendo. Parece aparentemente que ele vai nascer, mas ele recolhe a sua mão. E representa a primeira fase da vida de Judá. Judá, ele foi um homem, na primeira fase da sua história, muito omisso. Nós sabemos que ele foi omisso em diversas atitudes da sua vida. Ele foi omisso dentro do seu lar. Ele foi um homem que ele não pôs limite aos seus filhos. Que ele não mostrou para os seus filhos quando estavam caminhando fora da palavra de Deus, fora das leis do Senhor. E ele perdeu a sua casa, ele perde a sua esposa, ele perde um filho, ele perde 2 filhos. O seu lar é todo desfeito. Muito cedo, ele perde os seus filhos. Perde de maneiras terríveis. Nós vemos outro momento da vida de Judá, que ele tinha tudo para poder salvar José da cilada que os irmãos fizeram. Ele podia ter se levantado como um líder, que nós sabemos que é da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Era uma tribo que era para ser levantada como uma tribo de líderes. E ele não salva José. Ele se omite. Ele é um homem que ele se omitiu. Na primeira etapa da sua vida, ele foi totalmente omisso. E coisas terríveis aconteceram. Ele não salvou o seu filho e ele não salvou a sua casa. Só que ele tem um momento de mudança. Agora muitos, igual esse bebê, parece que vai nascer. Parece que vai ser o primogênito. Recebeu a marca, tem tudo para vencer. Mas recolhe a sua mão. Quantos nascem na igreja, recebe a marca, recebe palavra profética. Nós vemos claramente, o Senhor é contigo, como tem dons, como tem talentos. Mas por algo, recolhe a sua mão, volta atrás. Recolhe. Sabe, tem tudo para ser um grande líder. Tem chamado, é separado. Mas recolhe. Nós temos que pensar muito bem. E termos cuidado em recolher as nossas mãos. Porque o Senhor diz em Lucas 9, e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá pela fé,
e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O Senhor não tem prazer em quem volta a mão para trás. O Senhor não tem prazer naquele que tira a mão do arado. Daquele que, eu vou largar tudo. Eu estou cansado. Não está fácil. O Senhor não tem prazer o Senhor não tem prazer em quem volta atrás. Nós não podemos tomar uma grande decisão na nossa vida, ou no dia mais feliz, ou no dia mais triste, no dia da dificuldade. Nós temos que manter, nós temos que prevalecer, nós temos que conservar a nossa alma. Quantas pessoas falam assim, tudo bem, eu vou deixar, tem mais um monte que canta. Se eu não for hoje, se eu não for amanhã, tem um monte que canta. Nós temos que ter cuidado de não tratar as coisas do Senhor com zelo. De não tratar com um respeito que deve ser tratado. Porque nós estamos numa comunidade, mas nós não estamos fazendo o nosso próprio reino, nós estamos vivendo o nosso reino aqui dentro. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Então nós temos que respeitar as coisas de Deus. Antes da nossa vontade, vem a vontade de Deus. Antes de prevalecer a nossa vontade, tem que reinar a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para não brincar na obra. Agora nós sabemos muito bem que se nós não fizermos, o Senhor levanta outro. Nós sabemos, se eu não fizer como pastor o que eu devo fazer, o Senhor vai levantar outra pessoa. Nós não fizemos o que o Senhor espera, o que o Senhor quer nos usar, o Senhor vai levantar outra pessoa. A fila vai andar, a fila anda, mas o Senhor quer esse tempo para nós. O Senhor quer para mim e quer para você. O Senhor quer nos marcar com a marca do trabalhador, com a marca de quem vai trabalhar, de quem não volta atrás. O Senhor quer nos marcar com a marca que nós vamos prevalecer, que nós vamos vencer e que nós vamos romper. Porque o segundo filho de Judá, ele representa o romper. Porque é o filho que não era para ter sido o primeiro. Porque o primeiro ele recua a sua mão. E o Senhor não tem prazer nisso. Só que daí ele volta e quando vai nascer, nasce o seu segundo filho, que aparentemente seria o segundo filho, aquele que não recebeu a marca, aquele que não recebeu a bênção, aquele que não deveria ser o primogênito, que seria simplesmente o segundo filho. Quem nasce é ele. E ele nasce, e ele rompe, e a parteira fala, como rompeste, será sobre ti a bênção. Rompeu, e o nome dele é Pérez. Ele nasce. Ele não entraria para a história. Ele seria simplesmente o segundo filho. E ele sai, e ele nasce, e ele rompe, e ele se transforma um grande conquistador. Ele se transforma o primeiro filho. Ele recebe todas as bênçãos de um primogênito. E a história desse filho, de Pérez, ela vai crescendo. E ele entra para a história, e ele entra pela genealogia de Cristo. Pérez, que seria simplesmente o segundo, é o que rompe. É a marca do trabalhador. É a marca de quem rompe. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E até chegar a Jesus Cristo. Então, quando começa a falar a genealogia de Judá, fala de Judá, de Tamar gerou a Pérez e a Zerá. Aí continua. E Pérez gerou a Herons. Então continua a genealogia de quem? De Pérez. Depois disso não se ouviu mais do outro filho que recolheu a mão. Não se ouviu mais falar de Zerá. Acabou, para ele acabou. Se você quer marcar a sua história, rompa. A melhor maneira de você marcar a sua vida, marcar a sua descendência, marcar a vida dos seus filhos, é rompendo. É rompendo, é rompendo. Muitos podem não acreditar, mas você pode romper. Você pode receber a marca do trabalhador e romper. Mas para isso você tem que ir adiante. Você não pode voltar atrás. Você não pode recuar. Você não pode ser omisso. Você tem que continuar caminhando e romper. Repita comigo, a marca do trabalhador. Nós temos que ter a marca do trabalhador. A marca que vai fazer nos romper. Que vai fazer nos adiante. A marca que vai fazer a nossa história e a nossa família ter uma história longa. Escrever uma nova história. Amém? A quinta marca é Egito. A marca da passagem. Repita comigo, Egito.
a marca da passagem. Então nós sabemos que Egito, a marca da passagem. Nós sabemos que o povo de Deus, ele tinha a marca da aliança com o Senhor. Era um povo circuncidado, é um povo que tinha a marca, que era herdeiro em Abraão, e tinha tudo para chegar à terra prometida. Mas eles entram no Egito e eles são escravizados naquele lugar. Por muitos anos eles são escravizados, por muitos anos eles são roubados, por muitos anos eles já não têm mais alegria, eles se tornam escravos. Mas aquele povo, ele se une, ele clama, e o Senhor ouve a oração desse povo. E eles vão receber uma marca da passagem. E aí Deus pega e fala para Moisés e para Arão, deu uma voz de comando para eles, para que eles passem ao povo. Porque eles teriam que passar a Páscoa, eles teriam que fazer a passagem e sair rapidamente daquele lugar. Quantas pessoas no nosso meio, quantas vezes nós temos a marca de Abraão, sermos herdeiros, a marca da aliança com Deus, nós somos cristãos, nós caminhamos com o Senhor, mas nós muitas vezes nos vemos como escravos. Muitas vezes nós vemos sem alegria, sem vida, diariamente sendo escravizados. Muitas vezes nós somos escravos do nosso trabalho, nós somos escravos de um patrão que quer aumentar a nossa hora extra, ou nós somos escravos do desejo que temos pelo dinheiro, ou nós somos escravos dos conflitos que nós temos no nosso lar. Muitas vezes é para a gente chegar à terra da promessa, mas a gente está no Egito. Só que o Senhor, Ele marcou o seu povo com a marca da passagem. Se você quer receber a marca da passagem e entrar na terra da promessa, o Senhor, Ele deu alguns passos para que esse povo fizesse. Havia um sinal e Ele deu uma voz de comando para que Arão e Moisés passassem para o povo. E uma das coisas que Ele disse está em Êxodo 12, 7, que diz o seguinte: e tomarão do sangue e poloão nas ambas as obreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E assim, pois, o comerão, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vosso cajado na mão, e o comerão apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira voz era o seguinte: se organizem na sua casa, em família. Se a família for muito pequena, chame o seu vizinho. Vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão aspergir esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, sobre as portas da sua casa. Então todos os umbrais da sua porta vai ter uma marca, a marca do sangue, a marca que quando o espírito da morte rondasse a todo o Egito para matar os primogênitos, aquela casa que tivesse a marca da passagem, não ia acontecer nada, não haveria morte sobre essa casa. Essa foi a voz de comando. E vocês vão se alimentar, e depois vocês vão sair apressadamente. Então, houve uma voz de comando do Senhor. Houve uma instrução. E houve um sinal. A marca do sangue nos umbrais das portas. Organize a sua casa. Se você quer receber essa marca, organize a sua casa. Organize os seus filhos. Coloque ordem na sua casa. Tenha pressa para sair do Egito. Tenha pressa para tirar o opressor de dentro do teu lar. Tenha pressa de sair da escravidão. Tenha pressa em entrar na terra de Canaã. Tenha pressa em entrar na terra da promessa. Não goste de ficar no Egito comendo cebola, trabalhando como escravo. Tenha pressa em colocar um limite sobre a tua casa, um limite sobre os seus filhos, em se organizar para entrar na terra da promessa. E eles recebem esse sinal, a marca da passagem, e sobre os umbrais da porta havia o sangue. E nenhum mal chegou sobre essa casa. Nenhum mal chegou sobre os filhos de Deus, para que eles saíssem da escravidão. Repita comigo: Egito, a marca da passagem. Agora vamos falar o sexto, Raabe, a marca da mudança. Repita comigo: Raabe, a marca da mudança. Então os filhos de Deus saem do Egito e eles começam a caminhar rumo a Canaã, rumo à terra prometida por Deus.
E a primeira guerra que o líder vai ter, Josué já era o líder deste povo, e a primeira guerra que ele vai enfrentar é contra a cidade de Jericó. E ele vai lutar contra uma cidade muito grande, como uma cidade muito forte, contra muros muito altos, uma cidade que era tida como fortes guerreiros, como uma fortaleza intransponível. É o lugar que Josué vai enfrentar. E Josué, esse líder, ele sai para ir vencer e passar sobre essa cidade de Jericó. A cidade seria destruída, o Senhor daria a cidade ao seu povo. E Josué, ele pega e manda 2 espias para espiar como eles entrariam, qual seria a estratégia de guerra para essa cidade, para que eles pudessem vencer. Quando aqueles homens, eles entram nessa cidade, eles se hospedam na casa de uma mulher. Eles se hospedam na casa de Raabe, uma mulher que era prostituta. Eles se hospedam naquela casa. E aquela mulher dá acolhida. Eles entram naquela casa e em seguida o soldado bate naquela porta e ela diz, não tem ninguém. E ela os guarda a vida deles. Logo em seguida ela pega e ajuda aqueles 2 espias de Josué a descer sobre a sua janela. Eles descem, ela morava sobre a muralha da cidade e ela ensina a eles como que eles vão fugir. Se escondem em tal lugar, fiquem 3 dias para vocês não se encontrar com os soldados. E ela salva a vida dos soldados. E por ela salvar a vida dos soldados, ela vai ter a sua vida salva. Pela decisão dela, a sua vida e a sua família é salva. Em Josué 2, 18, 19 diz o seguinte, eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlate, a janela por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em sua casa, seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. E ela faz um acordo com aqueles 2 espias. E ele fala assim para ela, então quando nós adentrarmos para destruir a Jericó, você vai colocar na mesma janela que nós descemos, um cordão de fio escarlate. Porque daí nós saberemos que sobre a tua casa não haverá morte. Nós não vamos adentrar sobre a sua casa. E todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Então reúna o seu pai, reúna sua mãe, reúna os seus irmãos. Todos que ali tiverem serão salvos. E nós sabemos que a muralha cai e Josué e os seus guerreiros entram, mas a casa de Raabe, da prostituta Raabe, é salva. A casa de uma mulher que não merecia, né? Muitas vezes nós falamos, não merecia, mas a decisão dela mudou a sua história. A decisão dela mudou a história de vida dela e da família dela. Porque depois desse momento ela sai e ela começa a viver com quem? Com o povo de Deus. Uma mulher que não era para fazer parte do povo de Deus. E ela acaba por uma decisão fazendo parte do povo de Deus. Pela marca da mudança. Sabe aquele momento que é tudo ou nada? Que você tem que decidir. Então ela se viu naquele momento que ela tinha que decidir. Os espias estavam lá. Então a decisão dela era o seguinte, eu vou entregá-los aos soldados ou eu vou salvar a vida deles para salvar a minha vida. Então ela tinha que tomar uma decisão. Porque uma decisão certa pode nos gerar o quê? Vida e salvação. Agora uma decisão errada pode nos gerar a morte. Então nós temos que saber tomar uma decisão. E nós temos que buscar em tomar a decisão certa. A decisão dela gerou vida. Porque ela ainda fala assim, nós sabemos, está todo mundo com medo, porque o Senhor vai entregar Jericó. Porque vocês vão entrar e vão destruir tudo. Todo aquele povo já sabia que Deus era Deus e ia entregar Jericó. A decisão dela faz ela ir morar com o povo de Deus. Com o povo que ela não era para fazer parte, mas ela passa a fazer parte. A decisão dela salva toda a sua família. A decisão de mudança. A decisão de ir adiante, a decisão de não se omitir, mas a decisão de aproveitar uma oportunidade. E ela passa a viver com o povo de Deus e ela passa a se tornar da genealogia de Jesus Cristo.
O nome dela é citado na genealogia de Jesus Cristo. Ela faz parte. Ela faz parte de um povo que ela não merecia fazer parte, que ela nunca iria fazer parte. Uma mulher que era prostituta, que vivia numa cidade de destruição. Mas por uma decisão, pela marca da mudança, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Repita comigo: eu não recebo a marca de um fugitivo. Eu não quero a marca de Caim. Eu não vou receber sobre a minha vida a marca de alguém que não perdoa. A marca de alguém que não quer se arrepender. Mas eu recebo a marca do arrependimento. Repita comigo. Eu recebo a marca do arrependimento. Eu recebo a marca da bênção do Pai. Eu recebo a marca do trabalhador. Eu recebo a marca da passagem. Eu recebo a marca da mudança. E a 7ª marca é a marca de Jesus Cristo, a marca do sangue de Cristo. É a marca mais importante que nós vamos receber. E para nós podermos receber todas as demais marcas, nós precisamos dessa marca do sangue de Cristo. Vai ser através de Jesus Cristo que nós podemos receber verdadeiramente a marca de um arrependimento. Vai ser através de Jesus que nós vamos ser incomodados a nos arrepender, incomodados a nos mudar, acomodados a perdoar e dar perdão, incomodados a voltar e consertar a nossa vida, e buscar conserto com o nosso irmão, buscar conserto com quem nos fizeram mal ou nós fizemos mal. Será através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Será através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos receber uma bênção especial do Pai. Vai ser através do sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos receber a marca do trabalhador. A marca de quem continua firme. Que vem no vento, que vem no dia fácil ou dia difícil. Eu continuo sendo um trabalhador. Eu continuo buscando romper. Eu continuo indo além. Eu não volto atrás. Eu vou continuar. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai me aperfeiçoar. E eu continuarei. Será através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos sair do Egito para entrar na terra de Canaã. Não é através da nossa vontade, mas é através do sangue de Jesus Cristo. É através da marca de Cristo sobre a nossa vida que nós podemos ser vencedores. É através dessa marca que nós largaremos o Egito e entraremos na terra da promessa. É através da marca de Jesus Cristo que nós podemos realmente viver uma vida de mudança. Realmente viver uma vida de decisão. Não somente eu quero sangue nos umbrais da minha porta, mas eu quero sangue de Cristo sobre a minha vida. Então, nós vamos concluir com a marca do sangue de Cristo. Diz em João 19:34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o crereis. Nós sabemos que Jesus, ele passou um momento de grande angústia. Houve um momento muito difícil para Jesus, que ele havia uma mistura de tristeza com angústia, que foi no jardim do Getsêmani. Jesus, ele sabia o que estava por vir, ele sabia que seria difícil, que seria doloroso, que o momento já estava se aproximando. E ele entra para orar no jardim, diz que enquanto Jesus orava, Jesus chorava, Jesus dizia aquelas palavras, se possível, afasta de mim esse cálice. No momento assim que Jesus estava lutando contra a carne, eu vou me entregar ou não? Eu vou me entregar por amor, por nós, por nos amar, por amar a humanidade ou não? Então Jesus estava no momento de dor, havia suor, havia sangue, havia água. Esse foi o primeiro momento da marca do sangue de Cristo. Era um momento difícil, era um momento de decisão. Você nessa noite, você pode também estar no momento de crise. Você pode estar aflito, você pode estar angustiado, você pode estar triste. E hoje pode ser a noite da sua decisão. Se você decide pelo sangue de Cristo sobre a sua vida. Se você decide por Cristo na sua vida ou não.
Jesus, ele estava no momento se ele ia decidir se ele ia se entregar por mim e por você. Ele estava lá orando ao Pai. E ele toma a sua decisão, e os dias se passam, e chega o momento da crucificação de Jesus. E nesse momento nós sabemos que há grandes marcas de sangue. Há a marca da colocação dos espinhos sobre a sua cabeça. Jesus, ele é esbofeteado. Jesus leva chicotadas. E lá nesse momento começa a derramar do sangue de Cristo, por mim e por você. Jesus, ele tem os espinhos na sua mão, ele tem os cravos sobre os seus pés. E há o momento da crucificação. E nesse momento, nós sabemos que há um grande marco para a humanidade. É um grande marco para mim e para você e para toda a humanidade. Porque nós sabemos que nesse momento da crucificação, a humanidade passou a se dividida por antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim que falam os calendários? Antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma grande marca para a humanidade, o sangue de Cristo. E nesse momento, Jesus pega e ele se entrega. Ele se entrega por mim e por você. Ele respira e ele entrega a sua alma. Ele entrega o seu espírito. Ele respira e entrega. E diz que os soldados, vendo que Jesus se entregou, vendo a situação, diz que vai e quebra a perna de um dos ladrões que estavam em volta, dos malfeitores que estavam de um lado direito e de lado esquerdo de Jesus. Porque a hora já estava começando a ser tarde e já ia virar o outro dia. E diz que para apressar, ele quebra as pernas de um. Aí o soldado vai e quebra as pernas do outro para confirmar as mortes. Mas ele vendo que Jesus já estava morto, diz que aquele soldado, ele simplesmente pega uma lança e enfia embaixo da costela de Cristo. Aí ele pega e enfia e quando ele perfura, sai água e sai sangue. Nós temos que imaginar que quando de Adão, Jesus fez Eva, ele tirou da onde para criar aquela mulher? Das suas costelas. E ele cria Eva, ele cria a primeira mulher. E quando Jesus, no momento da sua crucificação, aquele soldado, ele espeta próximo da sua costela, e sai água e sai sangue. Naquele momento é criado a igreja de Cristo. Naquele momento é criada a igreja que tem que ser a igreja viva, a igreja que flui a água, que flui o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo, que flui a água, que gera a vida em mudança, que gera os rios de águas limpas do Senhor. Naquele momento surge a primeira igreja. Naquele momento o soldado vira e testifica. Aquele primeiro homem que recebe a marca do sangue de Cristo, ele testifica. Verdadeiramente é os filhos de Deus. Verdadeiramente o que diz é verdade. Agora você que tem que decidir. Nessa noite é uma noite de decisão. Se você quer mergulhar nessa água e nesse sangue. Se você quer além dos umbrais da sua porta. Se você quer tomar uma decisão que vai te gerar vida e salvação. Uma decisão que te fará mudar a sua história, mudar a tua família, mudar os seus filhos, gerar uma bênção sobre a sua casa, gerar uma bênção sobre a sua vida. Essa é uma noite de decisão. Se você quer receber realmente a marca do sangue de Cristo. A marca de te fazer mais que vencedor. E Jesus diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma decisão sua, se você quer receber a marca do sangue, se você quer entrar, se você quer mergulhar, se você quer receber esse sangue que te limpa, que te purifica, que muda a tua história, que te dá vida em abundância. Essa é uma noite de decisão. Essa é uma noite que o Senhor quer te marcar para vencer. Quer te marcar para ser mais que vencedor. Amém?